Oi, tudo bem? Eu sou a Camila Kozachenko, eu sou repórter aqui da Zero Hora e hoje a gente está aqui com o Juarez Cunha. Ele é pediatra, médico da equipe de vigilância de eventos vitais da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Também é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações e a gente vai conversar com vocês hoje sobre a cachumba, né? Em Porto Alegre já teve 65 casos notificados só nesse ano. O ano passado foram 154, o ano inteiro. E, bom, a gente vai primeiro conversar um pouquinho sobre o que é a doença, né? Como ela se manifesta, como a gente pode prevenir, tratar. E no final da transmissão a gente também vai abrir para algumas perguntas que vocês podem fazer no comentário do vídeo. Então, para a gente começar, doutor, eu queria que o senhor explicasse o que é a cachumba e como ela é transmitida. Boa tarde, Camila. Boa tarde, pessoal. Bem, a doença cachumba, né? Então é uma doença que vai afetar a glândula salivar chamada parótida. É uma glândula que fica numa posição abaixo da orelha, assim, atrás da mandíbula, né? Tanto que a característica da doença que é ficar inchada, essa glândula é bem fácil de diagnosticar exatamente porque ela até levanta um pouquinho a pontinha da orelha porque pega exatamente aqui atrás, né? Então ela é uma inflamação, uma infecção da glândula parótida causada por um vírus, né? E esse vírus ele é transmitido de pessoa para pessoa por saliva ou por via respiratória, como a maioria dessas doenças virais que a gente tem tido agora mais discussão, por exemplo, a gripe, né, que também é transmissão respiratória. Né? E a gravidade dessa doença? Tem algum risco? Em geral, a cachumba é uma doença benigna, né? Na era pré-vacinal, a gente tinha algumas complicações mais frequentes da doença, principalmente com os quadros de orquite, que é uma inflamação do testículo, né? E oforite, né? Que é a inflamação do ovário, né? Então, mesmo sendo complicações raras, elas aconteciam com maior frequência. Atualmente, se imagina que, em termos, por exemplo, de orquite, que é o que mais o pessoal fica preocupado, até que pode levar a problemas de fecundidade, a orquite se imagina que possa ocasionar em torno de 3 a 10% dos adultos que tenham a doença podem ter essa complicação, mas não com causa como infertilidade, né, posterior. Podem ter uma orquite, mas não necessariamente isso vai levar à infertilidade, né? O que a gente tem que a gente está noticiando bastante é muito em função dos jogadores do Grêmio, né, que 3 tiveram cachumba. O que é isso seria um surto, já caracterizaria um surto de cachumba? Queria que o senhor explicasse o que é o surto, como Sim. É que vocês avaliam isso. Tá certo. E também, por que é importante notificar esses surtos? O que deve ser feito? Tá. Então, primeiro, assim, para a gente também deixar bem claro, o Ministério da Saúde não considera essa doença como uma doença de notificação compulsória, notificação obrigatória. Porto Alegre, a Vigilância de Porto Alegre, acha importante, né, ter esses dados que aconteçam na nossa população. Então, a Vigilância de Porto Alegre tem essa norma de propiciar a notificação, diferente do que o Ministério preconiza. O surto é considerado quando a gente tem a partir de 2 casos no mesmo local, né? Então, ano passado a gente teve 154 casos de surtos, né? Então, esses são várias pessoas. Foram surtos, não foram casos? 154 casos. Mas daí daí a gente anota em casos, né? E o grande problema que a gente observa em termos de notificação da doença é que é uma doença que, como nem sempre as pessoas estão acostumadas a notificar, né? Por exemplo, agora os jogadores do Grêmio, a gente não tem eles ainda dentro da notificação, porque eles não foram notificados. Então, a nossa rede pública tem uma forma de notificar, que é uma forma semanal, porque essa não é uma doença grave e urgente que tu tenha que notificar com rapidez. Quando tu tem uma situação, vamos dar um exemplo, sarampo, né? É uma doença que tu tem que fazer coisas muito rápidas para evitar a propagação. Então, essas doenças elas têm uma notificação que tem que ser obrigatória e mais rápida. Cachumba não é o caso, porque não existe essa gravidade da doença. Então, a gente acaba
tendo esses casos sendo notificados quando aparecem os surtos, que devem ser, a gente estimula que as pessoas notifiquem a secretaria, né? A rede pública notifica semanalmente, através de um boletim de notificação de várias doenças, quando é detectado na rede é notificado. E os pacientes que utilizem a rede particular, os médicos podem também acessar a página da secretaria, da vigilância, e tem como fazer a notificação pela própria internet. Uhum. Alguma explicação para esse aumento no número de casos? É importante a gente falar. Assim, a vacina está disponível na rede pública desde 2003. Né? Então, desde 2003 significa que as crianças nascidas a partir desse ano, elas receberam 1 ou 2 doses no mínimo. Então, a gente tem uma situação aí de adultos, então, 2003 para cá são 13 anos. As pessoas com mais do que 13 anos, se não fizeram essa vacina na rede particular, né, elas acabaram ou não sendo vacinadas, né, ou fazendo eventualmente até a dupla viral. Nós tivemos em 2008 uma grande campanha nacional com o objetivo de eliminar a rubéola. Nessa campanha vacinal, que era para homens e mulheres adultos, foi utilizada a vacina dupla viral, que é sarampo e rubéola. Então, quem participou na campanha de 2008, que foi uma cobertura bastante elevada, não está protegido para cachumba. Então, todas as pessoas acima de 13 anos têm que olhar a carteirinha de vacinação e ver se receberam ou não uma vacina chamada tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, ou tetraviral, que tem uma outra vacina que também inclui mais uma doença, que é a varicela, que é a catapora, então que se chama tetraviral. Se a pessoa não fez essas vacinas até agora, ela tem a vacina é disponibilizada gratuitamente na rede pública até os 49 anos de idade. Para crianças e adolescentes até os 19 anos, ela é aplicada em 2 doses. Crianças é 3 meses de intervalo, as adolescentes, crianças maiores e adolescentes que não se vacinaram, o intervalo mínimo é de 1 mês. E os adultos, então, de 20 anos até 49, é disponibilizada em dose única, gratuitamente na rede pública. As pessoas acima de 50 anos são consideradas imunes, porque a grande maioria das pessoas que nasceram, então, no final da década de 50, são pessoas que durante a sua infância eram muito expostas, porque essas doenças são doenças que faziam parte da infância de quem nasceu lá no início no final da década de 50, eram doenças muito prevalentes, né? Que dentro dessas 3 aí, sarampo é a mais grave, né? Rubéola, o maior problema da rubéola era a rubéola congênita, então, felizmente no Brasil, pelas altas coberturas vacinais e pelas campanhas que a gente fez através do Ministério da Saúde, o Brasil atualmente tem a rubéola eliminada, o sarampo também eliminado. A gente teve surto no Nordeste vindo da Europa e dos Estados Unidos, mas no Brasil a gente não tinha mais circulação do vírus, do sarampo. E a cachumba tem sido observado em vários países do mundo ocorrência de surtos. Então, tem relato na Europa, tem nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil também, nós temos relatos em São Paulo, Rio de Janeiro, em universidades. Então, tem sido observado esse relato de surtos de cachumba em vários lugares. E no nosso meio especificamente, a gente sabe que a maioria dos adultos jovens, então, acima de 20 anos, são pessoas que ou não fizeram a vacina, ou só se fizeram na rede particular, né, na época, né, ou participaram de campanhas que não incluía a cachumba. E o senhor falou dessa questão das pessoas mais velhas que provavelmente já tiveram essa doença. Quem já teve a cachumba, então, está imune à doença agora? É uma doença que ela é causada por um vírus chamado paroxivírus. Tá? Teoricamente, quem tem cachumba uma vez não repete, ou quem tem cachumba de um lado não vai ter cachumba do outro lado. Tá? Porque quando tu tem uma doença,
né? Vamos botar o exemplo do sarampo de novo. Se tu tens a doença, tu vai ficar imune àquele vírus quando tiver contato de novo. Essa é a mesma forma que as vacinas funcionam. A vacina não te dá um contato com o vírus natural, né? Que é o vírus selvagem. A vacina, por exemplo, sarampo, rubéola e cachumba, é uma vacina de vírus vivo atenuado. Até isso tem umas limitações de uso da vacina que depois a gente pode falar, né? Pode fazer em grávida e imunodeprimido. Então, assim, quando aplica a vacina, ela faz com que o teu organismo crie anticorpos. Na próxima vez que tu tiver contato com aquele vírus, tu já vai ter os anticorpos prontos. Então, quando tu teve cachumba, tu já produziu anticorpos. Quando tiver contato de novo, os teus anticorpos já estão lá na memória imunológica. Quando tu tem o contato com esse vírus, vem os anticorpos e te protegem. Só que assim, tem outros vírus que podem causar o aumento da glândula. Então, e tem outras coisas que podem, por exemplo, uma obstrução da glândula salivar também pode aumentar a glândula. Então, tem que ficar sempre atento com outras possibilidades, né? Quem pode fazer esse diagnóstico? Se eu apareci com um inchaço aqui, eu acho que eu estou com cachumba. Não, tem que ir no médico, a orientação é essa? Tem que, até porque assim, essa região cervical aqui, tu tem, muitos de vocês já tiveram e devem também lembrar que quando vocês têm uma amigdalite, uma infecção na garganta, aumenta o gânglio aqui embaixo, né? Então, muitas vezes é difícil fazer um diagnóstico correto do que está acontecendo. Porque nessa mesma região que a parótida pode aumentar, tu também pode ter outros órgãos do organismo que podem aumentar, como os linfonodos, né? Então, quando a gente tem amigdalite, que aumenta, fica aquelas ínguas que as pessoas chamam, né? Então, assim, a íngua em geral é que é mais baixa. A pessoa vai se palpar, não, estou com cachumba, né? Não, mas a cachumba, a localização é diferente. Não significa que aqui não possa ter outras causas que aumente essa glândula. Então, é importante fazer uma avaliação com o médico, sim. Tratamento, já que ela é uma doença um pouco mais simples, qual é o tratamento mais indicado? Como a grande maioria das doenças virais não tem um tratamento específico, então o tratamento é dos sintomas, tá? Então, porque a gente acabou não falando dos sintomas, o que a pessoa tem? Além do aumento da glândula, dor, tá? E febre. Tá? E ela pode também não apresentar sintomas? Pode apresentar não ter sintomas, né? Como qualquer outra doença viral também pode ter a doença assintomática. Tá? E assim, uma coisa importante, a pessoa que tem cachumba, ela já está contaminando há mais ou menos uma semana antes e ela vai continuar contaminando enquanto tiver com o aumento da glândula, mais ou menos 10 dias depois ela vai estar contaminando. E o período de incubação assim, eu estou com cachumba, tu está aqui comigo, tu te contamina porque a gente está conversando aqui, ela é respiratória. Tá? Daí, o tempo que tu pode desenvolver a doença é mais ou menos de 10 até 25 dias. Então, se eu tivesse com cachumba e te contaminar, tu pode ter a doença daqui a 2, 3 semanas. Não necessariamente imediato. Não necessariamente imediato, diferente da gripe, que a gripe, a incubação é muito rápida, né? E início também é muito rápido. Então, a incubação da gripe é 3, 5 dias, né? Então, a cachumba tem a contaminação é por mais tempo. E assim, se eu tivesse com cachumba hoje aqui, eu estaria contaminando já desde 6 dias atrás e vou contaminar ainda por mais 10 dias, né? Então, isso é uma coisa importante. E daí, em termos de cuidado, como é respiratório? Então, saliva também, né? Então, é claro que alguém que esteja com a doença não deve compartilhar chimarrão e qualquer coisa que a gente sabe que é respiratória. Então, todas essas situações que tu possa evitar de ambiente fechado, né? Lavagem de mãos, que é fundamental para qualquer dessas doenças que tem transmissão por via respiratória, né? Então, são vírus que eles ficam no ar e também, daí é bem importante até pela posição, né, da glândula salivar, pela saliva, a transmissão. Né? Então, o tratamento mais indicado seria o quê? O repouso? Ou repouso, não? né? Com certeza a gente orienta que pessoas que estejam com cachumba
não fiquem na escola, não fiquem no trabalho, porque a partir do momento que elas estão com a doença, elas estão contaminando as outras, então tem que ficar fora de ambiente de trabalho e escola. Né? Quanto tempo, mais ou menos? É isso que eu te falei, chega até 10 dias depois do início do quadro. Então, antes do quadro não tem como a pessoa se afastar, porque ela nem sabe que está contaminando. Depois que apresentou Depois o que quadro, apresentou, mais ou menos 10 dias. a 12 dias, ela pode contaminar as outras pessoas ainda. Né? Bom, então vamos falar um pouquinho dos mitos da cachumba. O senhor já falou que é essa questão do deu de um lado, não vai dar no outro, porque a pessoa já teve a doença. E tem um que é bastante comum, que é da infertilidade, né? Que a gente também comentou. A infertilidade, principalmente nos homens, ou tem algum caso, talvez relatado já em mulheres também? É que ela pode também dar a inflamação do ovário, né? Que é o oforite, que chama, né? Então, teoricamente, também poderia levar à infertilidade. Mas isso é tanto para homens como para mulheres, é muito raro. Mesmo que eles tenham essa inflamação do testículo ou do ovário, isso levar à infertilidade é raro acontecer. Pode acontecer, mas é muito raro. Isso é outra coisa importante, Camila, a gente comentar, e daí a importância da vacina. Né? Na era pré-vacinal, a gente tinha uma frequência muito maior dessas complicações. Então, a partir do momento da utilização da vacina, a gente diminui não só a doença, como as complicações. E essa é uma regra bastante importante que a gente estava conversando antes aqui sobre, dentro dos mitos das vacinas, né? As vacinas, quando elas são utilizadas em larga escala, são vacinas que elas já passaram por uma fase anterior, né, de pesquisa para avaliar a eficácia e segurança, que é bastante extenso. Né? E quando elas chegam à utilização em larga escala, essa vacina é utilizada em todos os países. Não tem nenhum país do mundo que não utilize. O que a gente pode ter? Os países mais pobres ainda não fazem a segunda dose da vacina, tá? Mas é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. E também diferente do Brasil, que aqui a gente tem uma vantagem a mais, que a nossa segunda dose da criança é com mais proteção de um vírus que é da catapora, que é da varicela, né? Então, assim, essas vacinas, a gente tem que aproveitar a oportunidade. A nossa cobertura vacinal de crianças 2015 não foi muito boa, a gente tem que melhorar essa cobertura, porque se eu não tiver crianças protegidas, as crianças ficam doentes e vão passar para adultos também, né? Então é muito importante a gente ter uma ótima cobertura vacinal na infância, aos 12 meses com a tríplice viral e aos 15 meses com a tetraviral. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas, né, do Facebook. Vamos lá. O Gilberto Lima perguntou por que o homem fica rendido, usando um vocabulário mais antigo, mas da inflamação. Bom, então a pergunta do Gilberto Lima, isso? Porque o homem fica rendido. Com a... Na verdade, assim, isso foi o que a gente falou, né, no rendido, popularmente, né, o que é falado, que é a inflamação do testículo, né? Daí o pessoal chama de rendido, tá? Popularmente é chamado assim. Então, isso seria então uma complicação, Gilberto, da infecção que está acontecendo na parótida por esse vírus, e como complicação ela pode dar essa inflamação em outros locais, como no testículo, eventualmente pode dar no pâncreas, e nas mulheres pode dar no ovário. Então, por isso que é chamado de rendido, porque, na verdade, o testículo fica inflamado, né? Então, a pessoa fica rendida, até porque eu acho que ela não consegue nem caminhar, até porque vai ter muita dor no testículo, porque ele vai ficar inflamado e dolorido, né? A Luz Mary Costa fez uma pergunta que outras pessoas fizeram, vocês falaram, mas vamos acho que reforçar, que é quem já teve na infância pode ter de novo. A Luz Mary e outros leitores fizeram a pergunta... se as pessoas que já tiveram na infância podem ter de novo a doença. Isso que eu falei é que assim, o vírus que causa a cachumba é um vírus que tem um nome todo complicado, tá? Só que existem outros vírus que podem aumentar a glândula. Então, a Luz Mary talvez também tenha perguntado isso, assim. Então, se a pessoa teve um aumento da glândula ou foi até confundido, porque isso que eu comentei antes, né? Essa região aqui é uma região que tu tem outros órgãos que podem ficar inchados. Então, às vezes também tem um diagnóstico que não foi o correto de cachumba.
muito frequente ter aquele aumento de gânglio aqui embaixo e chamarem de cachumba e não era. Então isso também coloca em dúvida. A sugestão é o seguinte: se a pessoa, mesmo que tenha tido na infância, mas não tem comprovação de ter feito a vacina, até porque como uma vacina que protege com outras doenças importantes, é que a pessoa faça a vacina porque ela vai ter uma proteção não só individual, também como para o coletivo e para outras doenças importantes que, apesar de estarem controladas no Brasil, podem acontecer se a gente não tiver uma cobertura vacinal adequada. Tem bastante gente perguntando sobre vacinas, tá? Uma delas é a Cristiane Pereira, vocês já falaram, mas acho que vale reforçar as vacinas necessárias. E uma pessoa disse que foi no posto de saúde e ontem não encontrou, outros perguntaram se está no calendário do SUS. Bom, a Cristiane Pereira faz perguntas sobre as vacinas e mais uma série de leitores pergunta sobre a disponibilização dessas vacinas na rede pública de saúde. Essa questão das vacinas, ela quer saber quais são... Se a pessoa, por exemplo, for no posto hoje, ela vai poder se Ah, isso. Sim, isso, ela tem que tomar a plantação. Certo. Então, Cristiane, assim, essa vacina faz parte do calendário do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, que é o programa que é implantado em todo o país, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal. Todos os postos de saúde públicos, eles obedecem a esse calendário. Nesse calendário, a vacina está disponibilizada gratuitamente aos 12 meses de idade, né, com 1 aninho, e com 1 ano e 3, uma segunda dose na forma da tetraviral, que inclui a varicela. Isso para a criança. A criança que não recebeu nessa faixa etária, ela tem disponível também nos postos para qualquer momento. Então, se tu tem aí um filho de 3 anos que não foi vacinado, vai na rede pública para fazer a vacina, que ela é disponibilizada gratuitamente. E está disponível até os 49 anos. Tá? Eu acho que assim, se tiverem alguma dificuldade de encontrar vacina em algum posto de saúde aqui, seria importante vocês nos darem um retorno para a secretaria, para a gente poder checar se está tendo algum problema naquele local. É uma vacina que não está em falta, tem algumas vacinas que estão em falta, mas essa não está em falta. Tá? E ela, então, ela é disponibilizada em 2 doses até os 19 anos e a partir dos 20 em dose única até os 49 anos. Cuidar, vacina de vírus vivo atenuado. Então, ela não pode ser administrada em grávida e a pessoa não pode engravidar por 1 mês e ela não pode ser aplicada em imunodeprimidos. Imunodeprimidos são aquelas pessoas que têm a defesa diminuída ou por doença ou por algum tratamento. Tá? Dá um exemplo, uma pessoa com câncer que esteja fazendo quimioterapia, ela é imunodeprimida, não pode usar esse tipo de vacina, assim como outras vacinas. Tem algumas que não pode e outras que são obrigadas a fazer. Por exemplo, a vacina da gripe. Uma pessoa com câncer e quimioterapia tem que fazer a vacina da gripe. Ela não tem risco em receber a vacina, tem risco se não fizer, mas é uma vacina inativada. Então, a da gripe é inativada e pode ser feita em determinadas situações e deve ser feita. Tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, sarampo, rubéola, cachumba, varicela, são vírus vivos, daí não pode, febre amarela também, vírus vivo, não pode ser feito em grávida, não pode ser feito em imunodeprimidos. Haviam feito essa pergunta da grávida, então ele acabou respondendo. Pode falar isso. E o Rodrigo Santos falou da mãe dele que tem imunidade baixa, alguns problemas de saúde, não falou a idade dela, mas então a mãe do Rodrigo Santos não deveria tomar vacina. Daí... uma pergunta do Rodrigo Santos, que a mãe dele tem problema de imunidade, né? Então a gente já comentou, o doutor já comentou sobre isso. Ele não especificou a idade dela, mas então ela não teria uma indicação para receber vacina. Eu acho importante, assim, Rodrigo, sempre tem que ver a opinião do médico que acompanha a tua mãe, tá? Porque existem determinadas situações de imunodepressão que contraindicam completamente e outras situações que, pelo contrário, daí tu vai definir através de exames de sangue, né, que tu consegue ver pelo exame de sangue se a pessoa tem uma alteração importante que impeça de fazer a vacina ou não. Tá? Então, essa situação é uma situação que tem que ver com o médico dela, qual a situação que está levando à imunodepressão e essa situação contraindica ou não a vacina.
também teve, né, só para a gente comentar, que assim, já perguntaram, né, em relação às grávidas, a gente já comentou, né, isso também é uma coisa que mudou nos últimos anos. Antes a gente pedia para ter um intervalo de 6 meses para engravidar, depois diminuiu para 3 meses, atualmente é 1 mês. Depois que a pessoa fez a vacina, ela pode engravidar. Por que isso? Até para explicar um pouquinho. Como a vacina é de vírus vivo atenuado, teoricamente o nenê poderia ter alguma complicação pela vacina. Só que assim, na campanha de 2008, se perguntava para as mulheres se elas estavam grávidas e as mulheres diziam que não. Só que muitas depois viram que estavam e fizeram a vacina. Então se sabe até agora que todas as mulheres que fizeram a vacina e estavam grávidas, mas não sabiam, a vacina não acarretou o problema. Mas a recomendação é não fazer grávida e não engravidar por 1 mês. Pode fazer a vacina da gripe junto com a da cachumba? Uma pergunta se pode fazer a vacina da gripe e da cachumba ao mesmo tempo, juntas. Sim, então só lembrando de novo, a vacina da cachumba não existe sozinha, ela vai ser tríplice viral, tá? Ou tetraviral. Pode ser aplicada com qualquer outra vacina preconizada no calendário de criança e adulto. Qual a regra que a gente tem? Tríplice viral e varicela, elas são aplicadas no mesmo dia ou tem que ter o mesmo intervalo. Tríplice viral e febre amarela em crianças menores de 2 anos de idade não se aplica no mesmo dia, tem que dar 1 mês de intervalo. Tríplice viral com qualquer das outras vacinas inativadas, como é a da gripe, pode ser aplicada no mesmo dia. A Regiane Jacomé, ela disse que a nora dela, de 24 anos, teve meningite asséptica pós-cachumba, que ela teve alta no dia 24 de março, e se ela já pode tomar vacina ou tem que esperar mais. A Regiane pergunta, ela fala que a nora teve meningite pós-cachumba e a Regiane quer se vacinar, é isso? Ela quer saber se a nora pode a Regiane quer saber se a nora dela pode se vacinar agora. Ou se não tem Regiane, deixa eu dizer, primeiro assim, eu acho que esse é um ótimo exemplo para a gente ver de uma doença em geral benigna, mas que pode ter complicação. A gente falou das complicações que são as mais lembradas, como ficar rendido, essa coisa, que é a orquite, mas a cachumba, como qualquer outra doença viral, ela pode ter como complicação meningite ou meningoencefalite, né? Ou só encefalite, como as pessoas chamam, tá? Isso é muito raro acontecer, mas pode acontecer, como aconteceu com a nora dela, né?